Manhã Conecta. As notícias da região, do Brasil e do mundo, agora, direto da redação. No estúdio, Jaqueline Bonum, Mário César Santos e Marcelo Moraes. Muito bom dia, 7 horas em ponto, juntos novamente até as 8 horas aqui no Manhã Conecta. Eu, Jaqueline Bonum, Mário César Santos, o nosso afiado comentarista, e Marcelo Moraes, vamos trazer as principais notícias do dia. Muito bom dia, 7 horas e 1 minuto, e hoje no Manhã Conecta, em Piracicaba, parceria com a indústria vai fazer exames de doenças pulmonares. E vamos receber hoje o presidente da CPI do IPTU, lá de Limeira, o vereador Elias Ribeiro Barbosa. Limeira e Águas de São Pedro têm qualificação profissional de graça. Esse é o Manhã Conecta que está apenas começando. Começou o pagamento do Auxílio Brasil para 18 milhões de beneficiários. A parcela ainda será de R$ 400, porque o acréscimo de 200, autorizado pela PEC dos benefícios, só será pago a partir de agosto. Com isso, o valor passa para 600 até o fim do ano. Os primeiros a receber são os beneficiários com o final 1 no NIS e os repasses seguem até o dia 29 de julho, para as pessoas com o final 0 do NIS. E é preciso ficar alerta também, porque tem muita gente achando que já vai receber esses R$ 600 agora. E não é agora ainda é R$ 400 até o final do ano que chega a R$ 600. 7 horas e 2 minutos aqui no Manhã Conecta, as principais notícias para você começar muito bem o seu dia nessa manhã de terça-feira. Qualificação de graça em Limeira e Águas de São Pedro. O programa Via Rápida do Estado está com 240 vagas para maiores de 16 anos. Em Limeira tem cursos de edição de vídeo, publicidade digital, básico em computação e jardinagem. E em Águas de São Pedro são 30 vagas para os cursos de planejamento e gestão de empreendimentos de gastronomia e a qualificação é presencial e os participantes que estiverem desempregados e sem receber seguro-desemprego podem ter bolsa auxílio de R$ 210. Os interessados devem se inscrever pelo site cursosviarapida.sp.gov.br. 7 horas e 3 minutos, Manhã Conecta com você até as 8 da manhã. Tudo o que você precisa ficar sabendo para começar muito bem o seu dia aqui no 104,1. E a partir de hoje, toda terça-feira, o Manhã Conecta vai trazer dicas de economia com o economista Ricardo Buzo. O Ricardo é assessor econômico da Câmara Municipal e também do Parlamento Metropolitano de Piracicaba. Ele fala sobre a moeda que impacta diretamente a vida do brasileiro e qual é a relação dela com o real. Para a pauta de hoje, eu trago um assunto sempre muito discutido, que é o famoso dólar, que agora está com as cotações próximas das máximas do ano. E essas variações na cotação da moeda costumam render muito assunto porque impactam na formação de preços, refletindo também na inflação que pega nossos bolsos. Mas não é só. O acompanhamento da taxa de câmbio é uma referência mundial que acaba gerando indicadores para a economia. Mas o problema é que não dá para ser tão simplista como muitos fazem, ao ponto de imaginar que quando o dólar cai, só por isso é porque a economia está bem, ou vice-versa. Primeiro, nós precisamos ter em mente que mais importante que a referência da cotação, se ela vale 1, 10, 100 ou 1000, é a velocidade da variação, também o momento e os motivos pelos quais ela ocorre. Por exemplo, uma queda da cotação pode ser bem interessante pensando em controlar a inflação. Ou, por outro lado, é indesejada se a ideia é estimular a atividade econômica através de exportação. O mais importante é entender que erramos, e feio, tá? Ao falar o dólar subiu ou o dólar caiu. O tal dólar é a moeda dos Estados Unidos, a maior economia do mundo. Ela não sobe ou desce, ela é o dólar. O que acontece é que as moedas do mundo, de acordo com as mudanças nas perspectivas de cada economia, ganham ou perdem valor no mercado internacional
em relação à moeda de referência, que costuma ser o dólar. Então, em vez de dizer o dólar subiu, devemos pensar o real se desvalorizou, perdeu valor no mundo. O mesmo vale para entender que o dólar não caiu. Na verdade, foi o real ou qualquer outra moeda de referência que se valorizou, ganhou outro valor. E claro, há outros mecanismos muito importantes sobre taxa de câmbio que precisamos sim discutir aqui, mas que ficarão para outra pauta. Até lá. Manhã Conecta, para ver e ouvir. 7 horas 6 minutos. Manhã Conecta no 104,1 da sua Conecta FM. As principais notícias para você começar muito bem o seu dia. Aliás, você que está procurando emprego, vamos falar de oportunidade aqui na nossa região, Jaqueline? Vamos lá, oportunidade de emprego na região de Piracicaba. Há mais de 1.164 vagas em diversos setores. Santa Bárbara do Oeste tem 951 vagas disponíveis, entre elas motorista, carreteiro e pedreiro. Cordeirópolis tem 9 vagas, Cosmópolis 88 e Limeira 65, Piracicaba 51 e também tem uma oportunidade para pessoas com deficiência por lá. E em todas essas vagas você só precisa ir lá procurar o pessoal do posto de atendimento ao trabalhador de cada uma dessas cidades. Para você que está à procura de uma nova oportunidade, boa sorte, sucesso aí nessa procura. Agora 7 horas e 7 minutos, vamos saber como fica o tempo nessa terça-feira. Conecta Tempo. Previsão do tempo para hoje na região de Araras é de sol com poucas nuvens e sem possibilidade de chuva. Tempo bastante seco. Ventos de 12 km por hora, umidade mínima de 23% e máxima de 79%. O sol nasceu exatamente às 6 horas e 47 minutos e vai se pôr às 5 horas e 44. A mínima para hoje é de 17 e máxima de 28 graus. E atenção para a amplitude térmica, que é a diferença entre a temperatura máxima e mínima registradas no mesmo dia. Hoje, essa variação pode chegar a 11 graus. Por isso, redobre os cuidados. Se hidrate e evite atividades ao ar livre durante a tarde. Eu sou a Aline Crispim e também estou no Manhã Conecta. 7 horas 7 minutos aqui no Manhã Conecta. Jaqueline Bonon, Mário Santos e Marcelo Moraes aqui com você, com as principais notícias nessa manhã de terça-feira. Vamos agora com o Dr. Helder aqui no nosso Manhã Conecta, falando aí sobre uma área muito importante, né? A medicina, e a gente traz agora aqui no Manhã Conecta nessa terça-feira. Olá, aqui quem está falando é o Dr. Helder Camargo Preto, eu sou cirurgião torácico, né, pneumologista, e a gente vem aqui para bater um papinho com vocês pelos problemas pulmonares, as doenças pulmonares que ocorrem agora durante o inverno, principalmente aqui na nossa cidade de Araras, onde nós temos um clima muito seco. Essa época do ano, as chuvas somem e nós temos um clima seco, nós temos muita poeira que acumula, a gente pode ver, né? Você limpa alguma coisa, algumas horinhas depois já está toda coberta de poeira, e essa poeira nós estamos inalando, estamos respirando a ela. Temos também uma coisa que é muito característica da nossa região aqui, que é a alternância de temperatura. Durante o dia, no meio-dia, 1 hora, está bastante quente, e na madrugada, bastante frio. Então, e todos esses fatores, eles interferem na respiração, na parte pulmonar. Poeira, tempo seco, alternância de temperatura, isso faz com que aumentem as doenças respiratórias, as viroses respiratórias, né? A gripe, o Covid, mas as pneumonias, as doenças asmáticas, as bronquites pioram, né? Nas crianças, a bronquiolite, que é uma série de problemas que vêm dessa alternância. Por quê? Ressecando a via respiratória, os nossos brônquios, há uma diminuição do movimento ciliar, que são pequenos cílios que, dentro do nosso brônquio, expelem a sujeira, a poeira que entra. Com esse ressecamento, há uma diminuição disso. E também há uma inflamação, um inchaço que ocorre nas vias respiratórias. Tudo isso favorece ao aparecimento, né? Diminui a resistência para as doenças e aumentando, então, as doenças respiratórias durante o inverno. É muito importante que nós tomemos muito líquido nessa época, muita água, né, para nos hidratarmos muito bem. É importante que as pessoas nos seus quartos coloquem uma bacia com água para hidratar ou comprar um umidificador, né, fazendo com que haja uma vaporização de água, né, no ar,
para que diminua a secura. Isso é importante. A via respiratória, ela não trabalha bem, como já disse, sob ar muito seco. Então, é importante, né? Começar com alguma tossezinha para os que têm inalador, uma inalaçãozinha com soro fisiológico, umidifica, limpa a via respiratória, sem que faça mal. Então, é importante também, nos casos de tosse, de febre, de dificuldade respiratória, procurar imediatamente o atendimento médico, ou no seu médico de confiança, ou nos nossos atendimentos no pronto-socorro, UPA. Nós temos um atendimento muito rápido, graças a Deus aqui em Araras é muito bem servida de atendimento de urgência. Então, cuidado, pessoal, não descuidem, porque um resfriadinho hoje pode se transformar numa pneumonia grave amanhã, né? Principalmente nos nossos pequenos. Então, perceberam, pais, que as crianças estão tossindo, que levem para ver, não fique com aquela imagem de que não, isso vai sumir logo, logo. Então, muito cuidado e lembrando mais uma vez, muita água para o adulto e principalmente para as crianças. Um abraço. 7h12. Manhã Conecta, para ver e ouvir. Atenção ao volante. Nesse momento o fluxo está normal nos dois sentidos das rodovias Anhanguera, deputado Laércio Corte, trecho que liga Limeira a Piracicaba, Gilberto da Silva Teles e o Wilson Finardi. A SP-340, que passa por Mogi Guaçu, também está tranquila. Em Campinas, tudo normal em todo o corredor Dom Pedro, mesmo na SP-065, que ainda tem obras por lá. O tempo está um pouco mais nublado em alguns trechos, mas não chove e o motorista encontra boa visibilidade. Vamos para um rápido intervalo e na volta você vai saber como evitar acidentes com cerol. 104,1 FM. GF Brasil Pescados Atacado e Varejo. Peixes de água doce e salgada, camarão, marisco, caranguejo, lagosta, kit paeja, carne de siri, mais de 100 itens variados. GF Brasil Pescados, 2 lojas em Araras, Avenida Fábio da Silva Prado, 1082, Jardim São Pedro e Avenida Augusta Viola da Costa, 1842, José Almeto. Pedidos e entregas WhatsApp 91 47 60 90. Horário especial de atendimento. Siga GF Pescados nas redes sociais. GF Brasil Pescados, tradição há mais de 30 anos. Preço baixo, lucro certo. Preço baixo, lucro certo. Inverno no Hispânia Atacadista. Os preços foram lá pra baixo. Vem lucrar. Refrigerante Coca-Cola, 2,5 litros, 7,59. Leite condensado Itambé, lata 395 gramas. No atacado, 5,89. Bombom Nestlé, especialidades, 251 gramas, 9,49. Hispânia Atacadista. Aqui é barato mesmo. Preço baixo, lucro certo. 7h13. Atualize e aprofunde o seu conhecimento em odontologia. Faça pós-graduação na Faculdade São Leopoldo Mandique, em Araras. Aprenda com professores reconhecidos no mercado, em uma infraestrutura completa e tecnológica. Cursos em todas as especialidades da odontologia. Transforme sua carreira. WhatsApp 19 3508 0711. Pós é na Mandique. Conecta FM, para ver e ouvir. Agora são 7h14 e você está ouvindo Manhã Conecta. Pessoas que têm doenças respiratórias crônicas, seja pela Covid, poluição ou qualquer outro fator, precisam de cuidados permanentes. Quando não existe tratamento adequado aos portadores dessas doenças pulmonares, o poder público acaba gastando muito mais para manter a qualidade de vida deles. Em Piracicaba, a Policlínica Santa Terezinha recebeu uma cabine de biossegurança para fazer de graça exames de espirometria, que auxiliam no diagnóstico precoce e preciso de doenças pulmonares crônicas. A ação é uma parceria da Prefeitura com a farmacêutica Bering Onrai, para atender 180 pacientes da rede municipal. E a Policlínica Santa Terezinha fica na rua Dino Bueno, 565. O atendimento vai até dia 26, das 8 da manhã às 4 da tarde. Mais informações pelo telefone 3425 3712.
E a vacinação contra o HPV foi ampliada para homens imunossuprimidos até 45 anos em Limeira. Ana Paula Meneghetti tem mais informações. Tem mais informações sobre isso é a gerente da Divisão de Vigilância Epidemiológica, é a Amélia da Silva. Como que funciona essa vacinação e o público a qual ela é destinada? Então, a vacina do HPV, até então, ela estava no programa de imunização contemplando as crianças, meninas de 9 a 11 anos e meninos de 11 a 14 anos. Atualmente, ele foi ampliado para o público masculino de 9 a 45 anos que tenha alguma comorbidade, alguma imunossupressão importante, né? Então, especialmente os homens convivendo com HIV/AIDS e também os transplantados. Então, esse público de 9 a 45 anos, ele está contemplado agora no programa de rotina da vacinação do HPV. Qual a importância da ampliação para esse público de imunossuprimidos? É que a imunossupressão crônica, ela facilita a infecção pelo HPV. E o HPV é um vírus que está muito relacionado com o surgimento do câncer. Nas mulheres, principalmente, é a quarta causa de morte, o câncer de colo de útero, né? E o HPV está muito implicado na ocorrência do câncer de colo de útero. E para os homens, o câncer de pênis, de garganta e outras regiões, as verrugas, né? Então, é por isso que esse público, né, assim como as mulheres também até 45 anos, estão contemplados no Programa Nacional como uma vacinação de rotina a partir de agora. E quais as unidades são oferecidas essa vacina aqui na cidade e os horários, né? Então, aqui no município são 7 unidades que estão oferecendo a vacina. No site da Prefeitura pode ser encontrado todas as unidades, os endereços. E o horário é das 8 ao meio-dia e da 1 às 4 da tarde. Amélia, muito obrigada pelas informações. Lembrando que a população aqui de Limeira pode acessar o site da Prefeitura para encontrar todas as unidades que oferecem a vacina e os horários disponíveis também. Ana Paula Meneghetti, de Limeira. Faculdade São Leopoldo Mandique e a Saúde. Hoje vamos falar dos dentes do siso. Os chamados dentes do siso são os últimos dentes a aparecerem na cavidade bucal e, por isso, acabam ficando frequentemente sem espaço na arcada dentária. Fatores locais, como a falta de espaço na arcada, próprios da genética de cada indivíduo, podem ser a razão para essa inclusão, mas fatores gerais, como anemia, distúrbios endócrinos e mesmo nutricionais, também podem influenciar por agirem no desenvolvimento ósseo. Dor, cárie, problemas na polpa e infecções são alguns dos exemplos de indicações para extração dos dentes inclusos, mas não podemos nos esquecer que indicações ortodônticas também são comuns, além, claro, da prevenção de lesões intraósseas, como cistos e tumores. Recomenda-se a avaliação da necessidade de extração por um cirurgião dentista. Eu sou a doutora Daniela Prata Taquelli, professora da Faculdade São Leopoldo Mandique, CRO 68011. 7h18. Manhã Conecta. As notícias da região logo cedo para você. As pessoas com mais de 18 anos já podem tomar a 4ª dose da vacina contra a Covid em Limeira. Para receber o imunizante, é preciso ter tomado a 3ª dose há pelo menos 4 meses. A vacinação acontece de segunda a sexta-feira nas unidades de saúde Aeroporto, Dores 1, Morro Azul, Nova Europa, Planalto e Hipólito 1. A aplicação é das 8 da manhã ao meio-dia e da 1 às 4 da tarde. É preciso levar CPF e comprovante de vacinação com as doses anteriores. E começou hoje em Limeira a campanha O Cerol Corta Vidas. A ação tem o objetivo de conscientizar a população sobre a proibição das linhas de pipa com material cortante. Hoje, a distribuição de antenas para os motociclistas será em 2 horários. Daqui a pouco, às 8h30, na esquina entre a Avenida Piracicaba e a Rua Prudente de Moraes, e às 3 horas da tarde na Avenida Major Levi Sobrinho, próximo ao estádio do Limeirão. Vamos com a nossa repórter Ana Paula Meneghetti com mais informações. O cerol é uma mistura de vidro moído com cola que é usada na linha da pipa, tornando-a altamente cortante. Isso representa perigo para toda a população. Quando a pipa é cortada no ar, a linha pode ferir gravemente as pessoas. Foi exatamente o que aconteceu com o aposentado José Edgar Antognoli. Na semana passada, o ciclista estava pedalando próximo à usina São João, em Araras, quando passou por uma linha com cerol e acabou ferido no nariz e no rosto.
Até um dos itens de proteção que ele usa para pedalar, uma luva de couro, acabou rasgando. No total, no nariz foi 5 pontos. Até tá recuperando bem, alguns já caiu. Só não aprofundou mais no rosto porque na hora eu peguei com a luva, né? Senão tinha, acho que afetado até meu olho, né? Pra mim foi grave, pelo o susto que dá, né? Você vê todo aquele sangue que sai, na hora dá um desespero mesmo, viu? Em abril deste ano, o Serol fez uma outra vítima. Um motociclista de 25 anos de Rio Claro teve o pescoço cortado e precisou levar 11 pontos. Na época, precisou até ser afastado do serviço devido ao ferimento. Por isso, a Prefeitura de Limeira e a Defesa Civil iniciaram na manhã desta segunda-feira a intensificação da campanha O Serol Corta Vidas. A abertura foi feita na Praça Toledo Barros, com representantes dos departamentos de Trânsito e Segurança. Segundo o comandante da GCM, André Heiler, a ação é uma forma de tentar conscientizar a população sobre a proibição do uso de linhas com cerol, principalmente no período de férias escolares. A campanha já foi feita o ano passado e nesse ano novamente. É a distribuição e a instalação de antenas de forma gratuita para motociclistas, e ele oferece uma segurança, que assim que o motociclista depara com uma linha cortante, ela automaticamente engancha a linha nessa ponta e corta a linha, né, protegendo aí o motociclista. A vice-prefeita de Limeira, Érica Tanque, ainda reforçou que a comercialização dessas linhas é proibida. São ações integradas em toda a prefeitura, desde a conscientização através de atos assim, como também de peças publicitárias e sim uma fiscalização rigorosa contra a venda ilegal desses produtos. Próximo da minha casa tem muita gente que solta pipa, né? Então a gente nunca sabe o que vem pela nossa frente, né? A gente prefere se prevenir, né, do que ocorrer um acidente que é gravíssimo. Segundo Márcio Vinícius dos Santos, cabo da Polícia Militar, os acidentes aumentam de forma considerável nessa época. A PM recomenda que a prática de soltar pipa seja realizada em locais onde não haja rede elétrica, nem vias de tráfego, e solicita aos pais que orientem seus filhos. Se for constatado mesmo que está tendo a linha cortante aí, a gente pode até conduzir o indivíduo aí para a delegacia. Na região central de Limeira, houve também uma ação sobre respeito e responsabilidade no trânsito. A técnica em geomática, Gabriela Ferrinho, foi a responsável por orientar, principalmente os motociclistas. Hoje aqui em parceria nós estamos orientando a questão do uso do capacete, o comportamento, aí a disputa entre motociclista e carros dentro do trânsito e sempre se manter visível, ter uma direção defensiva. 7 horas e 23 minutos, Manhã Conecta nessa terça-feira. Ainda hoje, no nosso Rádio Jornal, vamos falar da CPI do IPTU de Limeira, hein? Estaremos destacando esse e outros assuntos aqui no Manhã Conecta. Agora 7h24. Hora de falar do esporte aqui. Ele, Luiz Pierre, sabe tudo, hein? Vai falar do Palmeiras, que venceu ontem, retomou a liderança, e outras notícias do mundo do futebol. Olá, Luiz Pierre, bom dia. Bom dia, Marcelo. Exatamente, o Palmeiras, nós comentamos aqui ontem que o Palmeiras deveria assumir a liderança do campeonato de novo. Estava jogando contra o Cuiabá, um time com menos expressão, né? E a gente sabia, ou pelo menos a gente imaginava, que o Palmeiras iria passar pelo Cuiabá. O que a gente não poderia imaginar é que o gol do Palmeiras fosse marcado por ele, Gabriel Veron, aquele mesmo que na semana passada foi multado em 40% do salário, depois de ter a imagem vazada na internet, onde ele aparecia bebendo numa balada. 40% do salário de um caboclo desse não é pouca coisa. Não. Eu acho que faz diferença no bolso dele, né? Fez efeito, né? Pelo menos foi lá e marcou o gol da vitória. Marcou o gol, foi uma bela jogada. O destaque também da jogada foi o Mike, o lateral Mike, que entrou para substituir o lateral titular e acabou fazendo uma boa jogada. Dividiu a bola ali no meio de campo e deu um passe preciso aí para o Gabriel Veron fazer o gol da vitória do Palmeiras. E o Gabriel Veron, só para dar um pitaco, ele está naquela fase que ou ele segue o novo futebol, a nova imagem, etc, ou volta lá no Romário, Edmundo.
Jô. Vai virar um maldito. O Jô, que acabou perdendo o contrato com o Corinthians por conta de imagens das também baladas, na internet, né? por conta de balada. E o moleque é novo ainda. É novo. O Palmeiras agora pega o América Mineiro na quinta-feira, às 8 da noite, em Minas Gerais, e tentando aí a manutenção da liderança. Jogão, né? Agora uma boa notícia para o Santos. O Santos está perto de fechar aí com um novo técnico. E esse novo técnico é o Lisca, que atualmente está no Sport. As informações do site UOL dizem que o nome de Lisca não é uma unanimidade na Vila. Mas ele chega aí com o aval do executivo de futebol, Newton Drummond. O Lisca deverá ter um contrato curto e sem multa rescisória. O Lisca, ele deve, se caso confirme a contratação dele, ele vai substituir o argentino Fabián Bustos, que foi desligado do Santos depois da eliminação na Copa Sul-Americana, na Vila Belmiro, para o Deportivo Táchira, da Venezuela. E já tem os saudosos também que falam de Sampaoli, né? Que diferença em Lisca para São Paulo. Agora é um bom nome o Lisca, o Pierre? Seria um bom nome? O Lisca é um técnico polêmico, né? Haja vista quando ele estava no América, as confusões que ele andou arrumando. Ao mesmo tempo, um técnico de resultados. Até com né? o Corinthians, mas é um técnico que ele surgiu. Consegue montar Eu acho que ele time, surgiu bem. Estava despontando bem, mas ele não conseguiu deslanchar. Né? Ele está fazendo um bom trabalho ali no esporte, mas ele não conseguiu deslanchar ainda. Eu não sei se ele é o nome certo para o Santos. Como fez também no América, né? O Santos é um time que precisa de um técnico de peso para botar essa meninada para jogar bola. O Santos que tem essa nome, tradição né, de revelar jogadores, então... E a torcida ali é um caldeirão, né? Como toda torcida, né? Sim. E vamos falar um pouquinho aqui de transferências, que está aberta aí a janela de transferência e tem alguns times aí já anunciando os reforços. O Balbuena é o reforço do Corinthians aí, está de volta, foi apresentado ontem, veio por empréstimo, o passe dele pertence ao Dínamo de Moscou. E o Balbuena teve uma boa passagem pelo Corinthians. Ele foi campeão brasileiro em 2017 e bicampeão paulista em 17 e 18. E olha só os números dele, hein? Em 136 jogos, o zagueiro marcou 11 gols. Podemos falar aí que é um zagueiro artilheiro aí, né? E o Corinthians ainda tem um interesse no meio-campista Fausto Veras, do Argentino Júnior. E já tem, né, a chegada do Yuri Alberto, que já está pronto para estrear, além da volta de Matheus Vital e Léo Natal, que também vão reforçar o time. Eu gosto muito do Matheus Vital. O Léo Muito bom Natal, jogador, né? Léo Natal, eu não sou muito fã dele, não. O Yuri Alberto é bom jogador também, viu? É bom jogador. Né? Agora, o Matheus Vital, eu gosto dele. E a gente tinha falado dos times desfalcados, né? Essa janela de transferência aí é um alívio, né? Onde você pode correr atrás para tentar pelo menos... O Atlético contratou bastante jogadores, montou um bom elenco nessa janela aqui. Que já era um bom time, exatamente. Né? Então, se reforçou. O São Paulo também negociou a saída do Gabriel Sara e vai ter o reforço, vai ter a volta do Marcos Guilherme, que estava no Santos. O Palmeiras também tem novidade. Já inscreveu os atacantes Lopes e Merentiel. Merentiel, uruguai, né, que estava jogando na Argentina. Ele vem do Defensa e Justiça. E o Lopes, que vem do Lanús, também da Argentina. Agora eu queria comentar um caso aqui, que eu achei bem interessante aqui. Na sexta-feira, o Rafinha, aquele que foi a sensação da seleção do Tite, foi apresentado no Barça como o novo reforço com contrato até 2027. Mas o que eu quero salientar aqui é que nessa negociação teve o dedinho ali, teve a força e mostra a força que tem um ídolo, que esse ídolo é Ronaldinho Gaúcho. O Rafinha é fã do Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldinho Gaúcho é amigo da família há mais de 30 anos. Pra você ter uma ideia, o pai do Rafinha é músico e o Ronaldinho Gaúcho chegou a levar o grupo do pai do Rafinha, chamado Samba Tri, para se apresentar na França, quando o Ronaldinho jogava no PSG. E essa ligação acabou tendo uma importância muito grande na transferência
do Rafinha para o Barcelona. O Rafinha tinha duas opções, Barça ou Chelsea. São duas opções de peso aí, né? E ele acabou optando pelo Barça por influência do Ronaldinho Gaúcho. A gente vamos combinar aí que qualquer um dos dois que ele escolhesse, em termos financeiros, ele estaria bem assistido aí. Mas não foi pela grana, né? Ele não teria problema nenhum ali, né? Não foi pela grana, né? Mas a grana também, né? Eu acho que isso... mas não foi. Eu acho que foi isso... pelo ídolo. Essa demonstração de paixão mesmo, né? De veneração pelo atleta que acabou... A gente é tão carente de ídolos aqui no Brasil, né? E acabou determinando o futuro de um jovem atleta e de um menino aí que pode dar muitas alegrias. O Ronaldinho marcou época lá no Barcelona, né? O Ronaldinho, quando o Messi estava surgindo, o Ronaldinho já era o grande Ronaldinho. O próprio Messi fala que muito ele se espelhou no Ronaldinho. Era um malabarismo, um malabarista, né? E o Barça tem tradição em jogadores brasileiros, tem né? 36 na lista, né? 36 jogadores, entre eles Rivaldo, que foi o melhor do mundo, Romário, Fenômeno, Romário, o Giovani, aquele que era do Santos também. O próprio Neymar, né? Exatamente. Neymar, Daniel. Mas é isso aí. Por hoje é só. É o que há. Estou recebendo aqui informação, Luiz e amigos aqui do Manhã Conecta. Hoje é Dia Nacional do Futebol. Olha só. Dia 19. Parabéns. Então tá aí. Futebol brasileiro. Vamos comemorar. Vamos jogar uma pelada hoje e tomar uma cerveja depois. Daqui a pouco, na nossa quadra aqui ao lado. Eu não vou me aventurar nessa, viu, Pierre? Mas muito obrigada, Pierre, e até amanhã. Até mais, Jaque. Obrigado. E no próximo bloco, você confere tudo sobre o prazo que microempreendedores individuais têm para entrega da declaração anual do Simples Nacional e também teremos a participação do vereador Elias Barbosa, que é presidente da CPI do IPTU, que está acontecendo lá em Limeira. A gente volta já. 7h32. Manhã Conecta, para ver e ouvir. 104,1 FM. Chegou a sua hora de sair acelerando. Só na Civesa Veículos você encontra os melhores 0 km do mercado à pronta entrega e também uma variedade em seminovos multimarcas. Tem o mais querido dos brasileiros, Onix Plus 2022, com o melhor preço do mercado. Corra agora para uma de nossas lojas em Araras e Rio Claro. Siga-nos em nossas mídias sociais ou acesse www.civesachevrolet.com.br. Civesa Veículos, seu ponto de partida. Juntos por um trânsito seguro. EVA Materiais de Construção, uma nova opção para você comprar materiais de construção, areia, pedra, saibro, pedresco e brita. Leve com exclusividade em Araras. Isso mesmo, a EVA é a única revenda de brita leve na cidade. Blocos estruturais, blocos de cerâmica e cimento. Ligue 3544-7755 ou pelo WhatsApp 19-997900151. Avenida José Marques da Silva, 1449, em frente ao Hospital Unimed. 7h33. No ar, TV Conecta, uma nova televisão com o melhor da região. As principais notícias no Conecta Meio-Dia e no Jornal Conecta, às 7:50 da noite. Sintonize em Araras no 17.1 e no canal 13 no Cabo. Limeira 36.1. TV Conecta, informação de qualidade. Para ver e ouvir, Conecta. Manhã Conecta, as notícias da região logo cedo para você. 7h34. A Casa do Povoador, importante espaço cultural e turístico de Piracicaba, tem um novo horário de funcionamento, de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 4 da tarde, e aos domingos, da 1 da tarde às 5 horas. Localizada às margens do rio Piracicaba, a Casa do Povoador é tombada desde 9 de março de 1970 pelo CONDEPAT, que é o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo, e cedia também diferentes exposições artísticas, oficinas e cursos culturais. E o prazo para que microempreendedores individuais MEIs entregassem a declaração anual do Simples Nacional referente a 2021 terminou no mês passado. Mas o MEI que perdeu o prazo ainda pode regularizar essa situação. Temos mais informações aqui com o repórter Rafael Turati. Você acompanha as informações no Manhã Conecta. O Danilo é músico há 15 anos e em 2017 ele se formalizou como MEI, microempreendedor individual.
para ter mais oportunidades de trabalho, já que ele também é produtor musical. Desde então, todos os anos ele regulariza a declaração anual Simples Nacional no prazo correto. Desde 2017, dentro do prazo, e já faço ela bem antes já, por conta de não esquecer mesmo, que o brasileiro tem esse costume de deixar para a última hora e acaba esquecendo nessa dinâmica corrida de vida nossa. Normalmente, a data limite de entrega da declaração do MEI vai até 31 de maio, mas este ano o prazo foi estendido para 30 de junho. Mas o microempreendedor que perdeu o prazo ainda dá tempo. Segundo a analista do Sebrae, o documento ainda pode ser enviado para regularizar a situação. A diferença é que uma multa no valor de R$ 25,00 tem que ser paga. Quando ele entrar no site para fazer a declaração, automaticamente vai sair uma guia DAS que ele pode pagar na lotérica, no banco, no aplicativo, é bem tranquilo. São enquadrados como MEI as empresas individuais com faturamento até R$ 81.000 por ano. O DAS é uma forma do governo ter acesso ao faturamento anual de cada microempreendedor. Todos os MEIs devem fazer essa declaração. Caso a pessoa não se regularize, ela não vai conseguir emitir a guia do DAS e também vai ficar devendo os valores dos impostos mensais. Ele não consegue efetuar o recolhimento dos impostos e se ele fica devendo, ele vai para a dívida ativa da União, bloqueando ele, de ter alguns empréstimos, alguns benefícios, como o MEI ele teria. 7h37, Manhã Conecta, para você começar muito bem informado o seu dia aqui no 104,1 da Conecta FM, das 7 às 8 da manhã. E desde as últimas eleições presidenciais em 2018, o número de jovens de 16 e 17 anos aptos a votar aumentou mais de 218% em Piracicaba. Essas estatísticas foram divulgadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Pois é, jovens nessa idade não são obrigados a votar como o restante da população de até 70 anos, mas o interesse dos adolescentes está crescendo. Há 4 anos foram 811 os jovens nessa faixa etária que tiraram o título de eleitor. E já esse ano o número mais que triplicou, são 2.584. Isso aconteceu depois de uma intensa campanha do TSE que envolveu influenciadores digitais, artistas e também políticos. É um aumento em todo o Brasil, né? E lembrando que as eleições estão marcadas para 2 de outubro e nessa data os brasileiros vão eleger presidente da República, governadores, senadores e deputados federais, estaduais e distritais. Um eventual segundo turno será realizado no dia 30 de outubro. E os conservadores que defendem o homeschooling, que é a educação em casa, estão em ampla campanha para aprovação ainda esse ano do projeto de lei defendido por eles e que já está na mesa do Senado. O projeto, que busca regulamentar a educação domiciliar no Brasil, é promessa de campanha do presidente Jair Bolsonaro e uma preocupação enorme para a Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Por quê? Porque essa modalidade de ensino permite que os pais apliquem castigos físicos às crianças que desde 2014 são proibidos na educação brasileira. Segundo dados do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, no Brasil há 46 milhões e 700 mil estudantes matriculados na escola básica, na educação básica, e 1 milhão e 400 mil crianças fora da escola. A Associação Nacional de Educação Domiciliar, principal promotora do homeschooling no Brasil, diz que em todo o país, 15 mil crianças são educadas pelos pais em casa. E o Supremo Tribunal Federal, o STF, já se pronunciou sobre isso e determinou que os pais não poderiam tirar as suas crianças da escola para ensinar em casa sem que uma lei fosse aprovada pelo Congresso. A eleição de Bolsonaro foi decisiva para que a pauta da ANED ganhasse força. E a regulamentação da educação domiciliar era a meta prioritária para os 100 primeiros dias de governo e ele não cumpriu a promessa, mas em ano de eleições voltou a dar atenção à pauta. Em maio, um projeto de lei para regulamentar a educação domiciliar no Brasil foi aprovado em votação relâmpago e tramita no Senado. Vamos aguardar agora ver o que decidem disso e deve ter outras rodadas de negociações, porque agredir para ensinar nunca funcionou, né? Faltando 20 para as 8.
E no último dia 8 foi dado início às reuniões e investigações da CPI que apura denúncias de supostas fraudes relativas à transferência irregular de propriedades públicas e também privadas e também de cancelamentos de dívidas de IPTU. A população acompanha por todos os meios de comunicação, inclusive na própria Câmara Municipal de Limeira. A operação do Ministério Público e da Polícia Civil prendeu 9 suspeitos no último dia 23 de junho. Servidores e ex-servidores da Prefeitura de Limeira estão entre os alvos. A transferência irregular de propriedades e cancelamentos de débitos fiscais integram crimes apurados. E as equipes cumpriram 13 mandados de busca e apreensão contra funcionários e ex-servidores municipais, além de outras pessoas envolvidas no caso da cidade e em Piracicaba, Campinas e Serra Negra. E para a gente entender um pouco melhor como é que andam aí as investigações, os depoimentos lá na CPI do IPTU, né, como chamam a CPI do IPTU de Limeira, a gente está recebendo hoje aqui o vereador Elias Ribeiro Barbosa, 34 anos, cristão, casado, pai de 2 filhos, graduando em processos gerenciais e está em sua primeira legislatura e assumiu a presidência da CPI do IPTU. Vereador, uma batata quente logo na primeira legislatura? Primeiro, bom dia a todos que ouvem e que assistem pelos canais a Rede Conecta. Bom dia, Jaqueline. Bom dia, Mário. Bom dia, Marcelo. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês, já que é uma rede que atende a toda a nossa região. Realmente, quando nós colocamos nosso nome à disposição, nós estávamos colocando também para participar de grandes desafios. Essa CPI é um grande desafio, existe uma grande expectativa, já que já tem algumas pessoas que estavam envolvidas e que estão já presas, né? Um grande trabalho do Ministério Público e também da Polícia Civil, do GAECO, e nós estamos ali iniciando o trabalho. Tivemos agora a segunda reunião na última sexta-feira e acreditamos que teremos muitos avanços aí nas próximas reuniões. E como é que funcionava exatamente essa suspeita de fraude? Na verdade, suspeita até a primeira página, né? Porque agora você já tem pessoas presas, já tem indícios, já tem coisas bem contundentes de que realmente existia. Sim. O tamanho disso é que ainda não se sabe. Exatamente. Agora, como é que funcionava e quanto o senhor acha que pode chegar a isso? Olha, a CPI, por exemplo, ela não colocou um prazo inicialmente no seu requerimento e depois nós definimos que após 88, com denúncias, nós estaríamos apurando. Nós pedimos documentações, por exemplo, de 2008 para frente, dos maiores devedores da cidade de Limeira, porque, como falado em depoimento pelo secretário, era... O José Vidotti, o secretário da Fazenda. Exatamente. Né? Que foi quem descobriu inicialmente? Na verdade, ele recebeu uma denúncia por e-mail e, a partir disso, foi apurar. Essa denúncia foi em cima da curiosidade de 23 imóveis transferidos para o nome de uma mesma pessoa em um período curto de tempo. Entendi. E, a partir disso, foi se apurando e vendo outras situações. Hoje fala-se de uma lista de 170 imóveis ou de 170 nomes de pessoas que estariam, de certa forma, sendo beneficiadas. E aí a gente tem que ter uma grande responsabilidade, sim, já que, por exemplo, no primeiro momento foram 12 pessoas que estavam com mandado de prisão, 2 já foram liberadas por não entenderem que ela tinha assim, uma participação tão a fundo no esquema. Mas foram 10 pessoas indiciadas, 3 delas ainda não foram encontradas pela polícia, estão como fugitivos, mas era um esquema muito grande. Então, era a questão de transferência de imóveis, né, às vezes imóveis vazios, alguma coisa nesse sentido, e que, por exemplo, não tinham herdeiros, e também a questão de cancelamento de dívida ativa. Cancelamento de dívidas de IPTU, de taxas, nesse sentido, onde o valor, às vezes, agregado era muito grande,
que iam de 4 a 260 mil, como o secretário falou, e aí fazia-se um parcelamento, e a hora que caía esse parcelamento, era cancelado dentro do sistema que presta serviços à prefeitura. Entendi. E essa CPI, ela pretende realmente pedir aquela documentação referente a 1999? Ou é uma questão da prefeitura que está querendo, acreditando que tenha alguma irregularidade desde lá? A CPI pretende apurar todos os fatos que a gente entender que pode haver algum tipo de suspeita. Eu, por exemplo, como vereador, pedi desde 2008 os 5 mil maiores devedores. E também solicitamos uma auditoria especializada nessa área que tenha aí software para analisar toda essa documentação para que a gente ache eventuais gargalos, ache eventuais falhas no sistema e também apure responsabilidades político-administrativas dentro desse processo. Entendi. Dá para se dizer que existia uma máfia dentro da prefeitura, atuando especificamente nessa questão do IPTU? As evidências apontam para que existia um esquema muito forte dentro da prefeitura e, graças a Deus, por meio de um servidor, houve a denúncia, a seriedade do secretário Vidotti proporcionou que ele fizesse essa denúncia levasse à frente, e hoje a Polícia Civil e o Ministério Público conseguiram colocar boa parte desse grupo, e a gente vai apurar se tem mais gente envolvida e também se há pessoas da esfera política envolvidas nesse caso. Não há um prazo para um término dessa CPI, mas a cada sexta-feira vocês têm uma reunião. Durante a semana existe todo um processo de levantamento de informações, de cruzamento de dados, essas coisas, para que seja levado à CPI na sexta-feira. E tem outros nomes a serem convocados, importantes nessa escala? Olha, a CPI ela tem um prazo determinado de 90 dias. Eles podem ser renovados por mais 90 dias. Nós, inicialmente, começamos com reuniões às sextas-feiras, exatamente para que a gente faça um trabalho mais baseado em fatos do que, às vezes, só na especulação política e na politicagem. Porque existe muito isso dentro de CPIs. Nós estamos direcionando sempre para os fatos. E existe um tempo, um período, um prazo para que as documentações cheguem. Então, por isso, a gente fez inicialmente as reuniões somente às sextas-feiras. A partir da volta do recesso, agora em agosto, nós teremos reuniões às terças e às sextas-feiras para dar maior celeridade ao processo. Durante o recesso, só às sextas? Durante o recesso não tem reunião oficial, tá, só agora por uma questão regimental. Aí nós voltamos no dia 2 de agosto com a primeira reunião já oficial, já ouvindo mais algumas pessoas que estarão sendo notificadas nesse período. E aguardamos durante esse período de recesso as documentações que foram solicitadas na primeira e na segunda reunião, para que a gente já tenha um número maior de dados para até utilizar nesses questionamentos. Na próxima reunião do dia 5 de agosto, foi solicitado pelo colégio da CPI a participação de 2 secretários de urbanismo e de habitação, que são importantes para alguns esclarecimentos, já que havia dentro desses presos funcionários de pelo menos 4 secretarias. Entendi. E falando em valores, dá para se ter uma ideia de valores e se esse dinheiro volta para a população, porque do cofre público? Sim. De imediato foi cancelado todos esses acordos que haviam. Foi 3.800.000 reais que foram, de certa forma, cancelados e que agora voltam a constar na dívida ativa. Agora, com relação a imóveis... Mas isso é só a ponta do iceberg, né? É o que a gente imagina. É o que a gente imagina. Isso do erário público. Agora, de lesão ao patrimônio pessoal,
particular e de imóveis que também eram ou de algum setor público. Isso a gente não tem o cálculo ainda, já que são 170 e que a gente ainda não tem oficialmente onde eram esses imóveis, quais eram. Não tem a localização ainda. A gente não tem, a gente aguarda isso de uma forma oficial para que a gente tenha esse dado especificamente aí para passar para toda a população, e é essa a vontade da gente. Todas as reuniões são feitas de forma pública, todas com transmissão ao vivo, exatamente para que se tenha transparência. Convidamos várias instituições que fazem parte da sociedade civil organizada para que a gente tenha essa maior divulgação, participação, para que exatamente essa questão da transparência fique muito evidenciada dentro dos nossos trabalhos. Perfeito. Finalizando, eu agradeço primeiro a sua vinda aqui para conversar com a gente, uma coisa muito importante para esclarecer para a população. E queria saber só duas coisas. Todo esse levantamento contribui com a Polícia Civil ou é o inverso, o material da Polícia Civil é que vai para a CPI? E se isso vai terminar em pizza ou não? Olha, nós aguardamos a documentação da Polícia Civil, o inquérito. Tudo que nós trabalharmos dentro da CPI, ele é encaminhado ao final ao Ministério Público, e dentro daquilo que nós estamos fazendo, nós esperamos trazer resultados efetivos. Uma das situações que já é uma sugestão que ficará da CPI é a questão da dupla autenticação com relação a cancelamentos de dívidas. Anteriormente, e até por isso, favorecia o esquema, era feito somente pela iBrasil. Agora nós vamos solicitar que exista uma checagem também de dentro da prefeitura. Isso dificulta, isso é um sistema, auditoria, né? Uma auditoria, uma checagem, isso já melhora uma situação, mas nós teremos sim medidas efetivas, vamos buscar, por forma de legislação, também dificultar isso daí, para que não ocorra mais e que não traga mais prejuízo ao erário público. E se tiver eventuais participações de agentes políticos, nós com certeza indicaremos, e a nossa pretensão é que faça um trabalho efetivo e com certeza não vai acabar em pizza. Agora o que nós precisamos nos ater é a fatos, né? Se houve culpados, que eles paguem. E se não houve, também nós não podemos fazer política em cima de nomes de pessoas que terão aí a sua honra sujas. Então não é essa a intenção da CPI. A intenção é fazer valer o direito de todos, e que se aqueles que não cumpriram com as suas funções da forma que é necessário, que sejam punidos também. Tá certo, vereador. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Conecta está sempre de portas abertas para levantar informações, cobrar, inclusive, o próprio vereador. E a gente encerra hoje essa entrevista mantendo as portas abertas, como eu disse, para os próximos passos importantes dessa CPI. Tá ok? Eu agradeço a oportunidade, é sempre importante a participação da imprensa, isso traz mais clareza, traz mais transparência. Eu agradeço as participações que vocês tiveram também acompanhando a reunião, e nós estamos sempre à disposição de vocês, e vai ser sempre um prazer estar falando aqui na Rede Conecta. E nós continuaremos acompanhando aí a CPI. Você que está em casa acompanhou aí uma entrevista com o vereador Elias Barbosa, que é presidente da CPI do IPTU de Limeira. Vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere notícias nacionais e internacionais. Agora faltando 6 para as 8. 104,1 FM. Quer vender mais? Anuncie aqui. Ligue 19 99853 4791. Conecta FM. Para ver e ouvir, Conecta.
O maior festival de compras de Araras está chegando. Vem aí o 7º Festcom, nos dias 21, 22 e 23 de julho. O comércio de Araras prepara muitos descontos e vantagens para você e sua família. Sábado, 23 de julho, o comércio irá funcionar até às 18 horas. Compre nas lojas identificadas com o cartaz do Festcom e aproveite as promoções. Baixe o aplicativo ACIA Araras para conferir as empresas participantes. Imperdível, você não vai ficar de fora, né? 7:55. A lenda chegou às telonas. Brilhante, eletrizante, deslumbrante. Prontos para esse filme? Elvis, hoje, no Cine A. Não precisa ter medo. Atenda o telefone. Quem aí está ansioso para assistir o Telefone Preto? Confira a programação completa no nosso site e garanta seu ingresso. www.cinea.com.br. Cine A, você merece o melhor. Atualize e aprofunde o seu conhecimento em odontologia. Faça pós-graduação na Faculdade São Leopoldo Mandique, em Araras. Aprenda com professores reconhecidos no mercado, em uma infraestrutura completa e tecnológica. Cursos em todas as especialidades da odontologia. Transforme sua carreira. WhatsApp 19 3508 0711. Pós é na Mandique. Manhã Conecta. As notícias da região logo cedo para você. 7h56, Manhã Conecta. Agora com os destaques internacionais. Internews. Oliver Stankel, que é analista político e professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, assinou um artigo no jornal O Estado de São Paulo sobre os debates atuais nos Estados Unidos a respeito do cenário político latino-americano. Há um consenso de que a situação econômica na Argentina deve piorar e cresce o temor de rejeição no referendo sobre a nova Constituição do Chile em setembro para que possa deixar o país à deriva. Foi-se qualquer esperança de reverter a erosão da democracia em El Salvador ou na Nicarágua. Ao longo das últimas semanas, porém, entrou no radar uma nova preocupação entre diplomatas, deputados e assessores do governo americano na capital. A possibilidade de instabilidade pós-eleitoral no Brasil em decorrência da contestação do resultado por parte do presidente Jair Bolsonaro. E a probabilidade de algo ainda mais grave, uma decisão por parte do presidente, apoiado pelas Forças Armadas, de rejeitar o resultado, é vista como baixa pela maioria dos analistas na capital norte-americana. Em parte devido à intervenção de interlocutores brasileiros como Raul Jungmann, que recentemente buscou tranquilizar Washington por meio de um artigo na revista America's Quarterly, publicação lida por tomadores de decisão nos Estados Unidos, cujo trabalho tem relação aí com a matéria cujo título traz enfaticamente que não haverá golpe no Brasil. Já o colunista Jamil Chad escreve que a eleição de outubro no Brasil mobiliza movimentos e partidos ultraconservadores no exterior, numa demonstração da importância do país para os projetos de extrema-direita. Para esses grupos, o que está em jogo não é o destino de um presidente, mas a força internacional do movimento que hoje usa o Brasil como uma de suas principais plataformas para garantir as suas reivindicações sejam defendidas na agenda internacional. A extrema-direita perdeu força na América Latina, foi derrotada nos Estados Unidos e na Europa vive um momento de redefinição de estratégias. Jair Bolsonaro, do PL, portanto, representa a capacidade de um movimento manter a sua influência em fóruns internacionais, fazendo lobby. De acordo com diplomatas europeus ligados a governos de extrema-direita, uma derrota de Bolsonaro reposicionaria a agenda do grupo. Não por acaso, nas últimas semanas, o governo vem recebendo diversas personalidades dos grupos ultraconservadores internacionais. Um deles foi Tucker Carlson, o apresentador vedete da Fox News. O canal americano é o principal veículo de apoio ao trumpismo e ao momento de base mais radical dos republicanos. A coluna apurou que a recepção do americano foi organizada sem o envolvimento do Itamaraty, mas parece que é uma espécie de guia
para evitar a abertura de crises diplomáticas a partir do que o presidente e outros entrevistados poderiam declarar. E em Assam, no leste da Índia, um casamento está dando o que falar. Os noivos fizeram um contrato que chega a ser bizarro. No documento de casamento, obriga os noivos, segundo o site Indian Express, Shanti e Mintu, a aceitarem os termos contratuais que envolvem o noivo ficar saradão. E comer pizza só uma vez por mês e detalhes mais conservadores, como a noiva ir a festas noturnas apenas com cônjuge. No documento consta, entre outras coisas, que ela deve usar o sarri diariamente, que é aquele pedaço de tecido de até 8 metros em que a mulher enrola o corpo. Além disso, o noivo não pode reclamar da comida servida em casa e aos domingos ele é obrigado a preparar e servir o café da manhã para ela. Outras condições incluem ir à academia todos os dias, acompanhá-la ao shopping a cada 15 dias e tirar boas fotos em todas as festas. Já pensou se isso virar moda, Marcelo Moraes? Eu aqui pergunto para você, Mário. É casamento, é contrato, né? Como você se viraria nessa, hein? Estou fora, me inclua fora dessa. Muito boa, né? E com essa, fechamos mais uma edição do Manhã Conecta. Com essa vamos embora, mas amanhã esperamos você a partir das 7 da manhã para mais um Manhã Conecta. Até amanhã. Até amanhã. Você acompanhou Manhã Conecta, sonoplastia Juliano Marangon, supervisão Luiz Antônio Pierre e direção Edith Gonçalves.